Boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Mais uma live gratuita de treinamento. Vamos concluir o conversado semana passada. Vamos chegando, vamos entrando. Aviso os amigos também que daqui a pouco a gente começa. 13 horas e 57 minutos, às 14 horas em ponto nós começamos. Satisfação ter vocês aqui mais uma vez em minha companhia. A companhia de vocês é muito agradável e eu fico muito feliz de estar aqui novamente. Sejam bem-vindos a mais uma sessão de treinamento. De antemão, eu já gostaria de agradecer e mandar um abraço, um beijo para todos que se lembraram do meu aniversário. Estou ficando velho, não escondo idade. Eu fiz 45 anos nessa segunda-feira, dia 26. Então, a todos que lembraram do meu aniversário, fica o meu abraço, fica o meu beijo. Obrigado por terem lembrado de mim. Aviso os amigos que nós estamos ao vivo e depois vai estar gravado no meu perfil para vocês assistirem depois. Boa tarde, João. Boa tarde, Cristiane. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde a todos que estão online. Meu alô fica para quem assistir depois também. Muito bem, 14 horas em ponto, sejam todos bem-vindos a mais uma live gratuita de treinamento, um oferecimento Blog do Paulus. O Blog do Paulus, vocês sabem muito bem, está há quase 7 anos prestando informações de qualidade, tanto para o profissional ótico quanto para o consumidor final. Em relação ao consumidor final, estamos chegando quase a 8.000 dúvidas respondidas. Muitos pedem recomendações de lentes, sobre adaptação, etc. Então, eu respondi, cada uma dessas 8.000 dúvidas pessoalmente. E eu fico feliz, aí é gratificante saber que a gente também ajuda o consumidor final e também o profissional de ótica aí nas necessidades dele. Vocês sabem muito bem que eu sou um profissional independente, eu não trabalho em nenhuma empresa do ramo, portanto, eu não treino com a intenção de vender um produto. Eu treino o mercado de forma isenta, imparcial, mas isso não me tira o direito de dizer se um produto é melhor do que o outro. Aliás, isso me dá ainda mais liberdade. E como eu falei para vocês na sessão anterior, o meu ganha-pão, eu pago os boletos de casa, pago minhas contas dando treinamento. Então, se vocês trabalham em ótica,
por favor, entre em contato aí com o administrador, com o gerente, com o dono da loja e me convida aí para fazer os treinamentos. Eu atendo o Brasil todo, eu não atendo só São Paulo e região metropolitana. Algumas regiões do Brasil eu vou aos treinamentos pessoalmente, em algumas outras regiões, quando não há possibilidade, eu faço treinamento pela internet. Ou eu uso o Skype, ou eu uso a plataforma de bate-papo do próprio Messenger do Facebook, que você pode acessar via telefone celular. Muito bem, agora nós temos a oportunidade de conversar mais uma vez nessa live. Sexta-feira passada, nós conversamos sobre os principais aspectos que influenciam na venda de um óculos de grau de qualidade. E vale a pena, antes de continuar essa linha de raciocínio, a gente fazer uma breve recordação do que nós conversamos naquela ocasião. O que nós conversamos inicialmente semana passada? Que existe uma certa diferença entre o vendedor e o consultor óptico. O vendedor ele fala muito e ouve pouco, e o consultor óptico fala pouco e ouve muito. O consultor óptico ele não vende apenas aquilo que ele quer. O consultor óptico ele faz perguntas, ele sonda as necessidades do cliente, ele examina o óculos de uso do cliente para conhecer as referências, e em cima dessas referências é que ele vai oferecer os melhores produtos e serviços, no tocante aos produtos, armação e lentes. Aí a gente falou também que existem inúmeros aspectos que influenciam o processo de venda desde o início, desde uma vitrine bem arrumada, sem poluição visual, a saudação inicial que o consultor óptico faz na porta da loja. Então é importante que tenha um consultor óptico próximo à porta da loja, de forma discreta, para recepcionar o cliente com uma saudação bacana. Boa tarde, seja bem-vindo, nada que seja extremamente informal e nada que seja muito formal também, mas que soe mais profissional. É importante que não fique todo mundo também na porta da loja, para evitar aí uma certa barreira que cria um constrangimento para o cliente entrar na loja, porque cada consumidor pensa de uma forma diferente, alguns não gostam desse corredor na frente da loja. Quando o cliente ele entra na loja, a gente conversou também sobre trabalhar melhor a receita dele logo no início. Por quê? A gente trabalha mais a receita, a gente examina um pouco mais esse receituário só na hora de oferecer as lentes. A gente pega mais a receita no começo para ficar de olho na data, para ver se ela tem um período maior do que 3 meses, por isso que pode se gerar um certo desgaste em relação a garantias de adaptação, erro médico e por aí vai. Mas, a bem da verdade, nós não deveríamos só nos preocupar com a data da receita, mas a gente precisa examinar bem esse receituário antes de começar a oferecer as armações para o cliente. Dito e feito, se a gente observa esférico, cilíndrico e posição de eixo, a gente tem uma noção melhor de quais armações a gente vai começar a oferecer para o cliente. Não sei se vocês se lembram, mas a gente conversou a respeito. Por exemplo, quando a gente pega a receita antes de oferecer armações, os pensamentos têm que ser os mais óbvios possíveis. Esférico negativo, lente grossa na borda e fina no centro. Então eu tenho que tomar cuidado com a armação grande ou armações de aro aberto, que vão deixar as lentes mais expostas. Agora, se o esférico for positivo, a lente é grossa no centro e fina na borda. Então, para que o centro da lente não fique tão grosso, eu não posso vender uma armação muito grande, senão o diâmetro da lente vai ficar grande, a espessura vai ficar mais grossa. E também tem a questão de grau positivo um pouco mais baixo
e você acabar vendendo um fio de nylon que às vezes prejudica o processo da montagem e o processo da canaleta. E outra coisa que a gente conversou também é em relação à posição de eixo do astigmatismo. Lembra, quando o grau esférico for maior do que o grau cilíndrico, e esse grau cilíndrico tiver uma posição de eixo que fica entre 45 e 135 graus, isso é, tudo que estiver nesse intervalo, é bom evitar o fio de nylon. Por quê? Porque quando o esférico ele é maior do que o cilíndrico e as posições de eixo ficam entre 45 e 135 graus, a lente fica grossa dessa parte até a borda inferior da lente. Então, se você usar fio de nylon, a maior parte da espessura, isso é, a parte mais grossa da lente vai ficar totalmente exposta, já que a armação fio de nylon não tem aro cobrindo na parte de baixo. Então, são exemplos muito simples de como nós precisamos ficar de olho no receituário antes de oferecer as armações. Outra coisa que no oferecimento das armações é muito importante que nós estejamos atentos é não oferecer muitas peças de uma vez só. Isso confunde a cabeça do cliente. Clientes mais exigentes vão perceber que você não está dominando o processo, você está, alguns até, dependendo da euforia, mostram até um certo desespero aí, uma certa ânsia de oferecer o máximo de peças para o cliente ficar satisfeito, empolgado, mas não é bem por aí. Tanto que em algumas lojas que eu entro, eu percebo aí 5, 10, até 12 armações em cima do balcão, e o cliente todo confuso experimentando, e não é bem por aí. A gente conversou na sessão anterior que vale muito mais a pena você oferecer 3 peças por vez, no máximo 4. E vale a pena você trabalhar com uma bandeja, porque a bandeja você põe de 3 a 4 peças e você coloca a bandeja em cima da mesa e o cliente vai experimentando. Caso você tenha que levantar da cadeira para pegar outra peça, você vai de longe ficar de olho na bandeja. Se você coloca muitas peças em cima do balcão, você corre o risco de, enfim, a peça cair no chão, ou de alguém circulando na loja ver muita mercadoria fácil e na mão boa acabar furtando aí algumas peças dentro da loja. Então a bandeja, ela é legal porque você oferece as peças para o cliente de uma forma diferenciada, mais bacana, mas também serve para você ficar de olho na quantidade de peças que você vai oferecer. Você quer mostrar a loja inteira? Pode mostrar a loja inteira, mas o importante é que você ofereça de 3 a 4 peças por vez e vai substituindo, mas o mais importante é que em cima da mesa fique de 3 a 4 peças. Lembrando que tudo isso que eu estou falando são sugestões, tá? Não existe certo, errado, tudo que eu estou conversando com vocês está baseado nas minhas experiências práticas, nada do que eu estou falando aqui é teoria, tudo está baseado nas minhas experiências práticas, quando eu trabalhei em diversos setores do ramo óptico, inclusive no varejo. Eu já trabalhei em ótica, já fui gerente de loja e eu vivenciei essas situações. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês não é nenhuma imposição, não estou levantando a bandeira de nenhuma verdade, eu só estou dando algumas sugestões. Eu peço a permissão de vocês para dar algumas sugestões e caso vocês as considerem importantes, vocês podem testar e aplicar aí. Muito bem, aí dando continuidade no nosso bate-papo, a gente falou sobre a sondagem das necessidades. E às vezes a gente fala sobre anamnese, sondagem de necessidades, só quando vem aquela questão de eu vou perguntar a profissão do cliente, o que o cliente faz no dia a dia, se ele tem alguma atividade de lazer, etc. Mas a anamnese, isso é a sondagem, ela começa antes desse tipo de pergunta que eu acabei de demonstrar para vocês. A primeira sondagem necessária
para a venda de um óculos de grau de qualidade, de acordo com a minha opinião, diz respeito a: você usa óculos? Pode parecer estranho essa pergunta, mas está cheio de gente aí que usa óculos na bolsa, está dentro do carro, principalmente aquelas pessoas que têm aí uma receita plano para longe com adição. Eu quero lembrar que 2/3 dos presbitas brasileiros nunca usaram óculos na vida. Eles nunca usaram óculos na vida e depois de uma determinada idade o bracinho teve que ficar um pouco mais longo porque essas pessoas não enxergam bem na visão de perto. Então, pegando carona nisso, a gente já... Luan, obrigado, tá? Um abraço para você, Rodrigo também, João, obrigado a todos aí pela atenção dada ao amigo aqui. É legal a gente conversar, né? Pois bem, continuando, eu quero pegar carona nessa parte para a gente conversar um pouquinho a respeito desse presbita. Vocês estão percebendo que o diagnóstico da presbiopia ele está cada vez mais frequente, isso é, cada vez mais receitas com grau de perto estão aparecendo na loja. Isso acontece porque a população, a faixa etária, a faixa de idade dos brasileiros tem crescido bastante. Até o ano de 2030, que não está longe, até o ano de 2030, nós vamos ter aí 46% de pessoas com presbiopia na população. Então é muito comum vocês receberem diariamente receitas, no mínimo, com um grau de perto. Levando em consideração isso, dados do Conselho Brasileiro de Oftalmologia relatam que 2/3 da população presbita brasileira tem aquilo que a gente chama de presbiopia hemétrope. Isso é, o cara nunca usou óculos na vida e de repente começou a sentir aí sintomas aí de falta de foco na visão de perto. Aí é aquela questão: como essa pessoa vai começar a corrigir a graduação de perto dela? Esse presbita que nunca usou óculos, porque ele tem a visão de longe perfeita, ele pode desviar o caminho dele para alternativas que não estão na nossa loja. O que eu estou querendo dizer com isso? Inúmeros presbitas, plano para longe, com o seu grau de perto aí, eles acabam empurrando um pouco com a barriga a compra de um óculos para perto. E de repente eles estão passeando, de repente eles estão no mercado, numa farmácia, seja qual lugar que não seja uma ótica, e de repente eles encontram um display lá, com vários óculos prontos para perto. Aí ele, que interessante, é de ler esse óculos aí? Legal! Aí o que ele faz? Ele mesmo faz o exame de vista dele, né? Deixa eu pegar aí, mais um... Não, mais um não. Mais 1,5. Mais 1,5 ficou bom. Isso é muito semelhante à automedicação, né? Não que a gente trate o óculos como um medicamento, evidentemente, mas a postura é muito semelhante à automedicação. Podemos chamar isso de autocorreção, o que não é muito legal. O que nós conhecemos do óculos de perto que o cliente compra fora de uma ótica? O óculos de perto pronto. Nós sabemos que tanto no olho direito quanto no olho esquerdo é o mesmo grau. Não existe opção de correção de um eventual grau cilíndrico para perto, porque não tem como ter óculos de perto em cada 0,25 de cilíndrico com 180 posições de eixos diferentes. É impossível logisticamente. Então, esses óculos para perto prontos, eles só têm um grau esférico igual em ambos os olhos, e mais do que 90% deles estão montados numa DP de 64 milímetros, portanto 32 em ambos os olhos.
Nós temos várias dúvidas em relação a esse tipo de óculos. Com que resina esse óculos foi feito? Existe uma curvatura bem feita nessa superfície que não gera pontos de distorção? Qual é a taxa de proteção que essa lente tem contra a ultravioleta, caso essa pessoa use o óculos de perto na rua, em exposição ao sol, por que não? A dioptria, a dioptria que foi feita essa lente, será que existe alguma oscilação? Será que existe alguma variação de grau? Não existe supervisão técnica em óptica para esse tipo de óculos. Porém, o que nós sabemos da nossa realidade no Brasil? Essas pessoas, a boa parte delas, plano para longe com adição, elas começam a fazer uso de óculos para perto que não foram comprados em ótica. Elas compram esse óculos, o preço varia de região para região. Eu já vi óculos assim de R$10, de 15, de 20, de R$40, como eu já vi óculos desses com armações sofisticadas que podem custar até R$200. Eu já vi. O mais preocupante, não só em relação às lentes, também é a armação. Vocês precisam saber que uma armação de metal, por exemplo, ela precisa ter uma composição máxima de 5% de cobre no metal. Caso tenha mais do que 5% de cobre, essa armação ela pode causar reações alérgicas à pessoa. Então, tá aí, quem vai certificar isso? Quem vai garantir que esse produto não tem isso? Simplesmente a farmácia ou uma banca vai comprar isso de um fornecedor e vai vender. O cara ele só quer ganhar dinheiro e aproveitar a oportunidade de vender esse óculos. Então vamos pegar esse cara aí. Ele começou a sentir dificuldades na visão de perto, ele nunca usou óculos na vida, ele foi em um determinado lugar que não é uma ótica e ele comprou um óculos de perto para ele. Pois bem, ele usou esse óculos de perto por um bom tempo aí. Vamos supor que ele tenha usado esse óculos no período de 1 ano. Ótimo, usou esse óculos de perto, quebrou o galho dele. Aí ele percebeu que o braço dele começou a ter que esticar mais para enxergar para perto, mesmo usando o óculos para perto. Isso pode significar que o grau de perto desse óculos já está fraco para ele. Daí ele pensa assim: Fátima, obrigado, tá? Ana, obrigado também, sejam bem-vindas. Esse óculos, ele ficou fraco para ele, então ele pensa assim: eu acho que vale a pena eu fazer um exame de vista, né? O meu grau está aumentando, aí vem as paranoias na cabeça: será que esse óculos de perto que eu estou usando, que eu comprei na banquinha, que eu comprei na farmácia, será que esse óculos de perto fez o meu grau aumentar e agora eu não estou conseguindo enxergar? Ótimo, por mais que ele tenha essa paranoia, ele vai lá e faz o exame de vista dele. A maioria das vezes é assim. Daí ele vai no oftalmologista ou no optometrista, ele faz o exame de vista para ele é plano para longe, porém o grau de perto dele aumentou. Aí essa pessoa, parte delas, se sente motivada a entrar numa ótica para fazer um orçamento aí de um óculos para perto. Aí, o que a gente vai vender para esse cara na opção mais simples possível? Esquece o óculos pronto para perto, porque tem óticas que vendem o óculos pronto para perto. Mas vamos pensar na solução ideal mínima, que seria um óculos de perto. Obrigado, Lucas. Um óculos de perto, visão simples, feito certinho na DNP dele, com uma armação de procedência, no mínimo aí com uma lente CR, com antirrisco ou antirreflexo. Odeio o nome antirrisco, mas vamos seguir. E você vende esse óculos, vamos imaginar o preço dele. Um preço visão simples completo,
Esse preço ele varia de loja para loja, mas esse óculos ele pode custar completo de 120 até 700, 800 reais. Vai depender muito da armação, da marca, da peça que o cliente escolher. Só sei que na hora que você apresentar o orçamento, ele vai tomar um susto. Por que ele vai tomar um susto? O quê? Você está querendo me vender um óculos só para perto por 600 reais? Eu paguei no meu 40 reais, eu paguei 50 reais, isso aqui eu nem preciso disso aqui. Imagina, você está me cobrando aí mais do que 10 vezes o preço desse óculos de perto, só porque você tá numa loja. Acontece direto isso. Daí, pensando bem, vamos pensar de uma forma prática. Até você explicar que a armação tem procedência, as lentes têm procedência, você tirou as medidas certinhas do cliente para fazer um óculos de qualidade. Será que esse usuário ele vai enxergar tanta relação custo-benefício? Se você disser isso, eu acho que no nosso sonho, ou até na realidade, porém em poucos casos, esse cliente vai aceitar isso, mas em muitos casos vocês sabem que ele não vai enxergar o custo-benefício. Por quê? Porque ele não está enxergando ele não está observando, não foi mostrado a ele nenhuma alternativa superior na correção para perto. E uma coisa que eu fico muito admirado, sabe o que é? A população présbita brasileira está aumentando muito. Nós temos uma quantidade enorme de pessoas, 2/3 desses presbitas, eles são plano para longe com adição. E o volume de venda das lentes ocupacionais, ou alguns chamam de lentes regressivas, o volume de venda das lentes ocupacionais é muito pequeno. Fácil crescimento do número de prestas plano para longe com adição no Brasil. As lentes ocupacionais elas deveriam vender muito mais do que elas vendem hoje. E eu tento entender o lado do óptico. Por que o óptico ele não vende tanto uma lente ocupacional? A primeira questão é a diferença de preço entre uma lente ocupacional e um óculos de perto pronto. Existe uma certa diferença de preço. Essa é a primeira coisa. Mas preço, tudo bem. Tem cliente que não vai aceitar e alguns outros clientes vão aceitar caso você tenha uma argumentação plausível e você tenha aí no teu perfil de profissional de vendas persuasão para que esse cliente aí ache a tua ideia interessante. Então a primeira coisa é o receio do óptico em oferecer uma lente ocupacional que tem um valor um pouco superior em relação a um óculos de perto pronto. A segunda questão é, muitos ópticos eles não vendem a lente ocupacional por falta de costume e oferecem para esse cliente um multifocal plano com adição. E olha, sinceramente, eu vejo uma taxa de dificuldade de adaptação muito alta nas pessoas que usam óculos de perto prontos ou usam óculos de perto feito em óticas. Elas continuam sendo plano para longe com adição, só que ao invés de o óptico oferecer uma lente ocupacional, o óptico ele ofereceu um multifocal plano com adição. Claro, as argumentações elas são as melhores possíveis. Você vai escolher a armação que você quiser, você vai colocar o óculos na posição normal, você vai poder sair na rua com um óculos, vai poder acessar a visão de perto a hora que você quiser, sem o tirar e pôr. Teoricamente, legal. Gelson, obrigado, tá? A argumentação, ok, perfeito. Porém, depois que esse cliente retira o óculos, ele percebe que o campo de perto do multifocal está posicionado não na lente toda
como é num visão simples, e sim de forma descentrada na parte de baixo da lente. Aí essa pessoa, se ela não for muito bem orientada antes de optar por um multifocal plano para longe com adição, essa pessoa ela vai reclamar para você: nossa, o campo de perto é pequeno, o meu óculos de perto eu paguei muito mais barato e leio muito melhor com ele, eu tenho que ficar erguendo a cabeça para poder ler, ou eu tenho que subir o óculos para fazer a leitura. É um comportamento típico de quem usa um visão simples para perto e foi oferecido multifocal plano com adição. A pessoa até se empolgou pela questão estética, de usar o óculos sempre, de poder usar um Transitions, por exemplo. Transitions não, vamos falar da marca da tecnologia fotossensível, de um antirreflexo melhor e por aí vai. Legal, a pessoa se empolgou, porém, de fato, em campo, fisicamente falando, o campo de perto de uma visão simples é muito maior do que o campo de perto de uma lente multifocal plano com adição. Qual seria a melhor alternativa para esse presbita que tem plano para longe com adição? Isso é o relato que eu tenho dos consumidores e milhares de consumidores que consultam o blog do Paulus, e o Paulus Maciel faz a recomendação das lentes. Nós acreditamos que a melhor alternativa para uma pessoa que é plano para longe com adição seria a lente ocupacional. A lente ocupacional, assim como a lente multifocal, é uma lente progressiva. Nem toda lente progressiva é multifocal. A gente vai quebrando esse conceito aos poucos na nossa cabeça. A lente multifocal progressiva, ela tem longe, média distância e perto. Aí, se a gente for pensar juntos, nessa situação que eu estou aqui, eu estou olhando o teclado do meu notebook, eu estou olhando o monitor, eu estou olhando para o celular, eu tenho um papel do meu lado, eu tenho meu outro óculos aqui. Eu estou usando a visão de longe? Eu deveria estar usando a visão de longe? Eu creio que não. A área física da lente multifocal não proporciona naturalmente uma postura mais confortável para pessoas que ficam em ambientes internos. É por isso que eu digo muito que uma das perguntas chave que a gente falou na sessão anterior de treinamento é justamente essa. A maior parte do tempo a maior parte do seu dia, você fica em ambiente interno ou externo? A partir do momento que a pessoa ela fala que a maior parte do dia dela ela fica num ambiente interno, essa pessoa ela vai enxergar em distâncias mais curtas do que distâncias mais longas. Então, se essa pessoa faz uso constante de leitura e de computador, a visão de longe do multifocal, ela se torna, digamos assim, um inconveniente na postura mais natural e confortável para uma pessoa que fica no computador o dia inteiro. A lente ocupacional progressiva, ela não tem o longe, ela tem perto e média distância. Portanto, essa área de cima aqui da lente não é preenchida com a graduação de longe, e sim é preenchida com uma graduação de média distância que é calculada automaticamente pelo produto. Isso é, se eu tenho um grau aqui para perto mais 2, quando eu ergo os meus olhos e ergo minha cabeça, a variação de curvatura desse produto irá reduzir o meu grau de perto para que nessa posição eu tenha esse grau de perto enfraquecido.
Esse grau de perto mais fraco, nós chamamos comercialmente ele de média distância. Aí a pessoa ela vai ter muito mais postura. Eu posso dizer isso porque eu uso lente multifocal e eu uso lente ocupacional. Na lente multifocal, o que acontece? Você tem longe, intermediário e perto. Então o intermediário, na minha posição de cabeça, eu tenho que posicioná-lo numa região onde eu consiga atingir o monitor do computador. Entre o intermediário, nós temos o longe e o perto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que movimentar a minha cabeça verticalmente, aí vai chegar uma hora que o foco vai estar mais preciso. Aí eu começo a fazer o meu trabalho. Aí alguém me chama, eu tenho que levantar, fazer outra coisa, aí eu levanto, giro a cabeça e volto a trabalhar. Daí quando eu volto a trabalhar mais uma vez, eu procuro foco de média distância e continuo a trabalhar. Isso no final do dia causa fadiga, causa ombros mais tensos, um pescoço mais tenso. Algumas pessoas aí tem um pouquinho mais de dor de cabeça. Por quê? Porque a postura não é natural. Por que a postura não é tão natural? Porque essa parte da lente está mal aproveitada, tem um grau de longe lá. Já a lente ocupacional progressiva não, é perto e média distância. Então o que vai acontecer? Quando eu olhar para baixo eu tenho o grau de perto, quando eu olhar para o meio da lente o foco está feito. Já tem o grau de média distância e não existe nenhum outro grau ou campo atrapalhando a minha postura. Então a lente ocupacional verdadeiramente é uma opção ideal, principalmente para quem trabalha muito em ambientes internos, para as pessoas plano para longe com adição, enfim, para todas as pessoas que aí têm uma necessidade maior, não só de trabalho, mas de lazer, de hobby, de ter o perto e média distância. O multifocal, o longe, só atrapalha na postura nessas atividades específicas. Pois bem, vamos falar de lente? Lembrando que não tenho o rabo preso com ninguém para falar a respeito disso. Nós temos inúmeras lentes ocupacionais no mercado. Existem lentes ocupacionais padrão, isso é, lentes ocupacionais bem antigas no mercado, que elas trabalham com aquilo que a gente chama de regressões. O que são as regressões? Cada marca dessa de lente ocupacional possui duas regressões diferentes. Isso é, existem dois blocos diferentes, isso é, dois produtos. Professor Valdir, meu ídolo, muito obrigado por estar aqui nessa sessão. Você não sabe o quanto eu admiro o senhor. Eu aprendi muito com o senhor. Eu agradeço muito, muito, muito a sua presença. É uma honra ter o senhor aqui. Muito obrigado por tudo. Muito bem. O que acontece? Num produto só, você tem a opção de dois blocos diferentes. Cada bloco tem uma opção diferente de regressão. Tem uma certa marca que tem as opções de regressão de 0,80 ou de 1,30 dioptrias. Isso é, se eu estou olhando aqui e eu tenho um grau de perto mais 2, quando eu subir o meu olho, eu terei no meio da lente mais 2 menos 0,80 ou mais 2 menos 1,30. Isso varia conforme o bloco que o laboratório pegou no estoque para surfaçar para você. Da mesma forma que existe outra lente ocupacional bem tradicional no mercado que também possui duas regressões. Uma regressão de 0,75 e uma regressão de 1,25. De acordo com as minhas experiências, blog do Paulo, adaptação, o tempo que eu trabalhei no varejo, o tipo de bloco, o valor da regressão influencia decisivamente na adaptação do usuário. Eu gosto muito de usar regressões baixas
em graduações de perto baixas. E eu gosto de usar regressões mais fortes em graduações de perto mais fortes. Eu vou dar uma justificativa pela própria matemática. Vamos imaginar a seguinte situação. O grau de perto do seu cliente é mais 1,25, pode ser? Grau de perto mais 1,25, eu estou usando aqui minha lente ocupacional, ela tem um grau de perto de mais 1,25, aí eu vou subir os meus olhos e a minha cabeça, e esse bloco, né, que se transformou em lente após a surfaçagem, esse bloco ele vai fazer uma regressão de 1,30 dioptrias. Bora fazer a matemática? Mais 1,25 menos 1,30 dá quanto? Na visão intermediária, menos 0,05 dioptria. Isso é nada. Por isso que tá cheio de gente dando rolê na rua com lente ocupacional. A pessoa anda de bicicleta com lente ocupacional, dirige, faz caminhadas. Quantas vezes eu já atendi pessoas, eu quero fazer um orçamento de um multifocal, mas eu quero esse daqui porque é o melhor multifocal que eu já usei. Aí você pega a lente, olha na luz para ver a marcação, é uma ocupacional de regressão forte num grau de perto fraco. Isso é, ao invés de você proporcionar perto e média distância, você proporcionou para o usuário um bifocal plano com adição. Seria uma média distância esse grau? Seria, porém você vai fazer com que a profundidade dela alcance aí limites que não são interessantes no tocante ao teu trabalho aí de adaptação ao usuário. Eu vou dar mais um exemplo que eu acho esse exemplo bem interessante, que eu já vi um monte de gente usando dessa forma. Grau de perto mais 1, ok? Grau de perto mais 1. Vou usar uma lente ocupacional. Estou lendo o meu livro com grau de perto mais 1. Aí quando eu subi os olhos no meio da lente, eu tive aí uma regressão de 1,30. Vamos fazer as contas. 1,30, desculpa, mais 1 menos 1,30 dá quanto? Menos 0,30 dioptrias. Se esse cara ele for plano para longe com adição, você vai estar miopizando ele. Quando ele vestir o óculos, ele vai fazer assim, nossa, desculpa o olho arregalado aí, é só para dar um charme na explicação. Nossa, essa lente é maravilhosa, eu estou enxergando tudo colorido, nossa, tá mais iluminado, né? Olha, é só para perto e média distância, tá? Computador, leitura, não, pode deixar. Em menos de 48 horas, ele vai perceber que ele vai poder usar esse óculos em tudo quanto é lugar. E isso é perigoso, porque se o cara é plano para longe e você dá uma graduação negativa para longe para ele, você miopiza ele. A partir do momento que você miopiza ele, você, a médio prazo, você vai prejudicar o foco em curta distância dele. É como se ele estivesse hipercorrigido para longe e hipocorrigido para perto. Isso não é legal. Outra coisa que eu vejo acontecer muito em lente ocupacional, graduações de perto mais fortes em regressões baixas. Isso gera uma certa rejeição e uma profundidade pequena de média distância. Vamos imaginar a situação, um grau de perto mais 2, grau de perto mais 2, mais 2,25. Se eu uso uma regressão apenas de 0,75 ou de 0,80 dioptrias,
eu vou ter mais 2 menos 0,80 ou mais 2 menos 0,75. A média distância da pessoa vai ficar com um grau, digamos assim, um pouquinho mais forte. A redução do grau de perto para transformá-lo em média distância não vai ser a redução não vai ser tão grande assim. Isso vai fazer com que algumas pessoas não gostem da sensação, isso é, tudo que estiver um pouquinho acima dos 40 centímetros vai dar a impressão que o grau está forte e por causa disso a pessoa ela já não vai alcançar, digamos assim, uma profundidade agradável para usar a média distância. Os fabricantes de lentes, eles tendem, digamos assim, a não comentar muito a respeito disso, mas de acordo com as experiências que eu tenho, eu posso dizer para vocês que grau de perto até 1,75 vale a pena nós utilizarmos regressões 0,75 ou 0,80. E graduações de perto iguais ou superiores a 2, nós utilizarmos lentes com regressões de 1,25 ou 1,30. Aí sim, né? Se o cara tem 2,5 para perto e você reduz 1,30, você vai ter aí aproximadamente para média distância 40% da porção do grau de perto para fazer a distância no computador. Aí você vai conseguir aí um bom trabalho. Uma coisa eu posso dizer para vocês, meus amigos, os fabricantes estão lançando lentes ocupacionais novas no mercado e, digamos assim, o marketing desses fabricantes está falando muito para o mercado. Lente X, profundidade de até 2 metros, lente Y, profundidade de 4 metros. Não vendam profundidade para o seu cliente, vendam conforto, porque eu conheço inúmeros casos de pessoas que usaram lentes ocupacionais de perfil de 4 metros e o perfil e essa lente não chegou nem a 2 metros. Isso acontece por quê? Porque quanto maior o seu grau de perto, menor é a profundidade da sua média distância. E não é a lente que vai resolver isso. Isso é próprio da tua fisiologia. A partir do momento que você acomoda cada vez menos, você não tem tanta, vou usar um termo simples, você não tem tanta elasticidade para focar uma média distância de uma forma natural, de uma forma mais fluida, fazendo também com que a lente seja aí um auxiliar nisso. Então, você, por exemplo, em adições aí, a partir de 2, você vender uma lente ocupacional de perfil até de 4 metros, essa pessoa ela não vai ter 4 metros. E outra coisa, os optometristas eles estudam muito isso, dependendo das condições clínicas, optometristas e oftalmologistas também, dependendo das condições clínicas do usuário, a média distância também é mais curta. E isso no balcão de ótica você não pode muito entrar no mérito de fazer uma anamnese clínica. Então é meio que um tiro no pé você ficar falando, com essa lente você vai ter 4 metros de distância, com essa lente você vai ter 2 metros de distância. Prometa conforto, não prometa distância. As lentes ocupacionais com perfis de 4 metros possuem uma alta taxa de falta de adaptação nos usuários. A maioria dos problemas que em lentes ocupacionais se dá nas lentes de 4 metros. Por quê? Não existe mágica. Quando você está com frio, você vai cobrir a orelha. O teu pé vai ficar descoberto. Aí se você tiver frio no pé, você vai cobrir o pé e a orelha vai ficar descoberta. Não existe um cobertor paraíba mais longo nas lentes de 4 metros.
você tira de um lugar e coloca no outro. É o que a gente chama da teoria do triângulo invertido. Lentes ocupacionais com perfil de 4 metros, elas são assim. Perto, mais restrito, porque você teve que ampliar a média distância. Então o cliente fala, nossa, meu óculos de perto eu enxergo bem melhor, esse daqui o campo é muito restrito, eu giro a cabeça, eu já enxergo distorção. Aí na média distância, média distância tá bom. Média distância o que vier é lucro, o cara usava um óculos de perto e agora você está ampliando. As lentes ocupacionais com perfis de 2 metros, elas são ao contrário. O perto é amplo e a média distância vai afunilando gradualmente. Aí eu pergunto para você, por mais que esse óculos tenha aí um grauzinho de média distância, vocês não concordam comigo que o cara vai querer um campo de perto bom? E o média distância vai ser legal ter? Então, algumas dicas aí. Então, vendam sempre lentes ocupacionais, não prometam distância, prometam conforto, e as lentes aí que você tem que pedir por perfil de 2 metros ou de 4 metros, são lentes aí que é melhor vender o perfil de 2 metros. Só que os fabricantes usam nomes diferentes, né? Aí busquem aí com o seu representante de lentes as informações a respeito disso. Pois bem, então, boa parte dos presbitas brasileiros que tem plano para longe, a maioria desses presbitas que tem plano para longe com adição, que são 2/3 deles, vocês vão poder atender muito bem com lentes ocupacionais. Eu prefiro lente ocupacional do que um multifocal plano para longe com adição. Então, boa parte do nosso bate-papo aí, da nossa segunda live de treinamento, está sendo voltada às opções de qualidade que você tem para um presbita plano para longe com adição, que, a bem da verdade, é a maioria das receitas que você vai receber nos dias de hoje. Por quê? Porque são 2/3 dos presbitas brasileiros, eles têm plano para longe com adição. Eu acredito que tenha valido a pena a dica, né? Ótimo. Agora, para as pessoas que têm grau de longe, grau de perto na receita, é evidente que essas pessoas podem usar lente ocupacional. Claro, mas é legal você oferecer a lente ocupacional como um segundo óculos. O multifocal grau de longe, grau de perto para uso cotidiano e a lente ocupacional como uma segunda opção, uma opção de qualidade para esse usuário ter uma perto média distância bacana. O que eu posso dizer para vocês o míope ele aceitaria bem, isso é o que eu percebo no meu trabalho no blog e no meu trabalho nas óticas. O míope ele tem aceitado bem, o míope quando ele percebe que o grau de perto que ele usa está dando alívio, porque ele é muito orgulhoso, né? Enxergo bem para perto a minha vida inteira. Aí de repente ele sobe um grau de perto e ele vê que a vida dele muda, que é o meu caso, ele aceita bem as duas opções, um multifocal para uso cotidiano e a lente ocupacional para fazer o perto e média distância. Aceita a compra dos 2 óculos. Quem tem hipermetropia pequena normalmente não gosta de usar óculos. Vocês devem pegar muitos casos assim. Esférico, Angie, um abraço. Esférico para longe, mais 0,50, mais 0,75 e você tem uma adiçãozinha ali. Essa pessoa, às vezes, nem óculos para longe usa. Não é que nem um míope. O míope, quando você corrige ele com um grauzinho, por menor que seja, ele fica todo feliz. Ele faz tudo com óculos. Ele joga bola, enfim, ele fica feliz em usar aquela correção. Agora, se você pega um hipermétrope, né, a hipermetropia dele baixinha, é ao contrário, ele quer se livrar do óculos. Então,
seria bom se nós pudéssemos corrigir o longe e o perto dele. Agora, caso ele fale, não quero, eu só quero óculos de perto, nunca usei óculos de longe, deixa quieto aí esse grau aí para longe. Se você vê que ele está muito reticente, por que não vender a lente ocupacional para ele como primeira opção? Não é verdade? Então, vale muito a pena. Legal. Vamos para os minutos finais do nosso bate-papo. Salve, Augusto. Vamos para os minutos finais do nosso bate-papo. Eu só quero fazer uma lembrança para vocês. Essa live ela vai ficar no meu perfil, gravada, para vocês assistirem depois. E, creio eu, vai dar para a gente fazer mais uma live na semana que vem. Eu não sei se por questões de agenda eu vou conseguir ter o costume de fazer uma live semanal toda quarta-feira, porque eu tenho que correr atrás de treinamentos, né? Tem as contas de casa para pagar, né? Então, eu acredito que semana que vem a gente vai ter mais uma live para continuar esse assunto. Mas eu creio que valeu a pena a gente ter investido boa parte do nosso tempo da live de hoje para falar sobre as opções de correção para um grupo de presbitas que é mais volumoso no Brasil, que é mais presente, que são os presbitas que nunca usaram óculos na vida e agora têm em sua receita a opção de correção para perto. 2/3 deles são assim. Então você recebe muita receita plano para longe com adição. E eu vejo que muitos óticos ainda têm receio em vender lente ocupacional e muitos óticos ficam vendendo multifocal plano para longe com adição, que realmente nem é questão de diferença de preço, mas o cliente ele se empolga. Obrigado, Simone. O cliente se empolga com a opção de não ter que tirar o óculos, mas ele se decepciona bastante. Ju, obrigado. Ele se decepciona bastante quanto ao tamanho da área de perto se comparado a um óculos visão simples. A lente ocupacional vai proporcionar uma experiência melhor. Galera, vale a pena vender lente ocupacional. Eu gostaria de propor um desafio para vocês, sob o ponto de vista de adaptação e ponto de vista comercial. Quando acabar essa live, faz o favor para mim. Vai na sua loja, acessa o sistema, puxa aí o mês de novembro. Está acabando novembro, né? Puxa o mês de novembro e tenta ver quantos óculos de perto você vendeu no mês de novembro. E estabeleça uma meta pessoal, ou você, gerente da loja, dono da loja, estabeleça uma meta para a sua equipe. De cada 10 óculos de visão simples, quantos eu posso converter para lentes ocupacionais? Uma coisa eu te garanto, se você estabelecer metas de conversão de óculos de perto para lentes ocupacionais, mesmo que seja, a cada 10 de perto eu vender 2 ocupacionais, ou 3, você vai sentir 2 diferenças. A primeira, que é a mais importante, o cliente vai ficar mais satisfeito. E segundo, o faturamento da sua loja vai aumentar. Então, comercialmente falando, é bem favorável também. Legal. Amigos, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. O tempo passa muito rápido, né? Aumenta o ticket médio, Paty. Eu concordo plenamente contigo. Façam essas contas. Vocês vão perceber que o cliente vai ficar melhor atendido e vocês vão ganhar mais com isso. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês nessa live. Nossa, como o tempo passa rápido, né? É incrível. Por mim, eu ficaria o dia todo aqui, mas nós temos compromissos aí, vocês desse lado e eu do meu lado, nós temos compromissos aí ao longo do dia. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Por favor, conversa com o gerente da loja, conversa com o dono da loja, manda um zap para mim, 11 9 6176 7151 e me chama para fazer treinamento. Eu preciso muito fazer treinamentos para eu poder manter o meu trabalho de isenção aí no mercado.
Então, se vocês confiam no meu trabalho, por favor, me chama para dar um treinamento. Estou fazendo aí um merchan aí do meu trabalho. Na próxima live, já vamos aquecer os nossos motores aí. Na próxima live, a gente pode continuar conversando sobre opções de correção para os presbitas. Só que agora, ao invés de a gente falar sobre lentes ocupacionais, nós vamos falar sobre lentes multifocais progressivas. A gente vai falar sobre multifocal de bloco, multifocal digital tradicional, multifocal digital freeform, multifocal digital freeform personalizado. São produtos diferentes, benefícios diferentes, e vale a pena a gente conversar sobre isso. Porque às vezes você está trabalhando com um produto aí que você considera que tem uma boa lucratividade, porém você vê que a taxa de adaptação não é tão boa assim. E você pode proporcionar aí, por uma margem boa também de lucro, produtos que sejam aí melhores. E a gente tem que desmistificar um pouco isso, porque às vezes você enfrenta aí questões com o seu concorrente, do seu concorrente vender aí multifocal digital por um determinado preço e você não consegue cobrir esse orçamento. Qual é o mistério? O mistério está na diferença entre esses produtos que dá para a gente conversar. Então, na próxima live, possivelmente na próxima quarta-feira, então fiquem atentos aí nas redes sociais para saber qual é o dia, aí a gente vai saber direitinho qual é a diferença entre esses multifocais, quais são as características e benefícios de cada grupo desse e qual seria a argumentação de venda mais bacana para a gente trabalhar no balcão e converter isso em vendas de qualidade. Tudo bem, galera? Eu espero vocês aí na próxima live. Muito obrigado pela presença de todos, um beijo no coração, obrigado, fiquem com Deus, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela confiança e pela amizade que vocês têm com o Paulo também. E só para finalizar, eu não imponho nada, eu só faço sugestões. As sugestões, elas estão aí para serem praticadas ou não, cabe a vocês saberem o que é melhor. O importante é que vocês tenham um profissional que possa fazer a consultoria e possa fazer o aconselhamento técnico para que você tenha um norte aí a seguir. Beijo para vocês, fiquem com Deus, obrigado, até a próxima live. Se quiser deixar o comentário, deixe o comentário. Compartilhem ao máximo, valeu Edu, compartilhem ao máximo essa live com o maior número de pessoas possível. Você vai estar ajudando essas pessoas no desenvolvimento do trabalho delas na loja. E por favor, entre em contato comigo no Zap e também através dos comentários. Vamos continuar conversando e falando mais sobre o treinamento e as formas personalizadas que eu tenho de treinamento para atender as necessidades específicas da sua loja. Porque antes de treinar, eu também faço anamnese. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Valeu!